Povo Maranata, eu, Ricardo Luiz, penso que esse é um momento de reflexão, introspecção. Nós sabemos que Jesus, como cabeça do corpo de Cristo, exerceu um tríplice ofício, o qual ele exerceu tanto em seu estado de humilhação, como nós hoje exercemos, como no de estado de exaltação, como a gente pretende, exercer no final da consumação dos séculos, com a redenção de cada um de nós. Jesus está figurado no Antigo Testamento, nos ofícios proféticos, sacerdotal e real. Ofícios que eram consagrados através da unção, sendo ungido. E o significado do termo grego Cristo e em hebraico Messias deve ser observado, aprendido e exercido. Jesus, o ungido, Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, exerceu seu tríplice ofício de profeta, de sacerdote, de rei. Como profeta, ele nos revela a vontade, saúde, a vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, ele é o nosso mediador diante de Deus, oferecendo a si mesmo uma só vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com o Pai, e vivendo sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Como rei, ele governa como vice-regente do Pai sobre o mundo, protege o seu povo e conquista sobre seus inimigos. A mesma coisa se dá conosco hoje. Sim. Como profeta que somos, nós revelamos a vontade de Deus para com os homens. Como sacerdote, somos porta-voz dos homens para com Deus. Somos mediador entre o homem e Deus. E oferecemos a nossa vida sacrificial, o nosso sacrifício vivo, para satisfazer a justiça divina e reconciliar os povos que creem em nossa pregação com o Pai, fazendo-os viver literalmente, porque são mortos-vivos nesse mundo. E tomando eles conhecimento, que fomos chamados para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Como rei, ele governa como vice-regente do Pai, Jesus Cristo, sobre esse mundo. E nós governamos com ele, também como regente do Pai sobre esse mundo. Protegendo o povo de Deus e conquistando sobre seus inimigos. Como rei, nós protegemos o rebanho do Senhor, as ovelhas e o cordeiro, e ajuntamos no pasto, no aprisco. Vale ressaltar que, apesar de vermos tais sombras do Antigo Testamento,
sendo hoje substância por nosso intermédio, não devemos supor que Deus se aproveitou a posteriori desses ofícios para ilustrar a obra messiânica, mas que foram decretados antes da fundação do mundo, para nos revelar o Cristo. E hoje, sendo nós parte desse corpo de Cristo, devemos entender que nesse corpo, em primeiro lugar, vem a realidade eterna do unigênito de Deus, Jesus, sobre esse corpo, para esse exercício terreno. Jesus é o Logos, é o Cordeiro, que foi morto, e o braço direito do Pai, antes da fundação do mundo. E nós agora somos os cordeirinhos, abaixo desse cordeiro, o braço esquerdo do Pai, escolhido antes da fundação do mundo. Fomos mortos para esse mundo, assim como Jesus foi. Vale ressaltar que encontramos esses tríplice ofício em todas as Escrituras. Em Gênesis, o corpo de Cristo preparado pelo Pai é visto como um profeta de Deus. Jesus e nós somos profetas de Deus. E trazemos conosco a palavra criadora do Pai. Está em Gênesis capítulo 1, verso 3. Como também em João capítulo 1, verso 1. E Colossenses capítulo 1, verso 16. Em Gênesis, o corpo de Cristo é visto pelo Pai como o anjo do Senhor, que traz a revelação da vontade e da aliança de Deus, conforme Gênesis 16, 7. Sabemos também que, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, descrito também em Hebreus 7,17, nós somos descendente mediador das bênçãos para todas as famílias da terra, conforme Gálatas 3, 1. E, segundo essa palavra, nós somos o substituto provido por Deus para ser sacrificado no lugar da descendência de Abraão, conforme Gênesis 22, 13. Você já está crucificado com Cristo? Eu estou. Eu carrego a minha cruz. Nós somos rei, o descendente de Judá, de quem o cetro jamais se apartará, conforme Apocalipse 5, verso 5, e Hebreus 1, verso 8. E nós, como rei, é que pisamos sobre a cabeça da serpente. É o corpo de Cristo que pisa, conforme está em Colossenses 2,15. Em Apocalipse, a gente, como profeta, semelhante a Jesus, são uma testemunha fiel de Deus, que traz revelação a qual Deus nos concede para mostrar aos servos do Senhor o que em breve há de acontecer e que é digno de todos tomarem conhecimento, que a abertura dos 7 selos da revelação dos juízos de Deus vem ao conhecimento dos homens para saber que Deus propõe, por meio de nós, corpo de Cristo, o escape para tu fugir da ira do juízo de Deus para aqueles que ficar aqui na terra.
como sacerdote, nós também somos o Cordeirinho que morreu para o mundo e que por meio do sangue de Jesus libertamos e compramos para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nações, usando as redes sociais, YouTube, Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, telefonia celular. Somos rei, o vitorioso leão da tribo de Judá, os leãozinhos de Deus, a raiz de Davi, e o soberano dos reis da terra. Nós possuímos um reino e governamos com cetro de ferro sobre o reino do mundo, pelo comando do Rei dos Reis, Jesus Cristo. E nós julgamos e guerreamos com justiça. Por fim, eu quero te dizer que por estarmos unidos em Cristo, com Jesus, o tríplice ofício de Cristo tem duas implicações, tanto para Jesus quanto para nós. A primeira é aquilo que ele realiza por nós em cada um deles, conforme descrito na Bíblia, lida por mim, nesse vídeo, nesse áudio, de Gênesis e Apocalipse. A segunda, e muitas vezes negligenciadas, é que somos chamados a sermos a imagem do Filho, com as devidas limitações observadas, com as devidas proporções. Somos chamados como profetas, semelhante a Jesus, a ensinarmos tudo aquilo que Deus falou através do Filho nesses últimos dias. Isso está registrado em Mateus 28, verso 18, proclamando a mensagem de juízo e salvação do Evangelho, conforme está escrito em Marcos 16, 15. E sendo como igreja, coluna e firmeza da verdade, conforme nos ensinado em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Como sacerdotes, fomos chamados a cuidar um dos outros, conforme está em Hebreus 3, 13 e Hebreus 10, 25. E intercedermos uns pelos outros e pelo mundo, conforme está em Efésios 6, 18 e 1 Tessalonicenses 5, 17. Não se esquecendo de 1 Timóteo 2, do verso 1 ao 4. Vivendo como um reino sacerdotal, bem explicado em Êxodo, capítulo 19, verso 6, e 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, e Apocalipse 5, verso 10. Como reis, fomos chamados a levarmos todo o pensamento cativo a Cristo, ao corpo de Cristo, ao qual nós pertencemos e somos membros, e Jesus, o cabeça, conforme 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. E os povos, a obediência ao Rei dos Reis, conforme nos é ensinado em Mateus 28, verso 18, e Romanos 18, verso 15. E fomos chamados, como rei, a viver como um reino sacerdotal, na certeza de que um dia pisaremos sobre a cabeça de Satanás, segundo Romanos, capítulo 16, verso 20. Julgaremos anjos e o mundo, segundo 1 Coríntios 6, 2. E nos assentaremos no trono de Cristo, conforme está escrito em Apocalipse 3, 21. Por que nos assentaremos no corpo de Cristo, no trono de Cristo? Porque somos corpo de Cristo. E Cristo tem esse tríplice ofício. Cristo tem um tríplice ofício. Nós somos membros do corpo de Cristo, cuja Jesus é o cabeça. Então, fique atento ao tríplice ofício de profeta, de sacerdote, de rei, e exerça-o. Deus lhe deu poder, lhe outorgou poder de rei, de sacerdote e de profeta. Use-o, exerça-o em nome de Jesus. Ricardo Luiz.
21 97 115 1908. Graça e paz, povo Maranata. Nessa manhã eu começo a falar com vós todos maranatas, com a palavra que se encontra no livro de João, capítulo 12, verso 29. Pois aqui é registrado o sentimento que o povo que ouvia Jesus pregar sobre eles, que ele era o Cristo, tão esperado pelo povo de Deus. Aqui nós observamos Deus quebrar mais um protocolo e fala do alto, testificando que Jesus fazia parte do corpo de Cristo, preparado pelo Pai para padecer, pagar pelo pecado do povo cético, incrédulo, idólatra, pecador. Mas eles ainda tinham comichões no ouvido e de difícil compreensão para a pregação de Jesus. Então Deus, lá do alto, fala com voz de trovão, testificando que Jesus era o que estava dizendo ser. Porém, em João 12, verso 29, há um registro que diz: todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com ele. A multidão, pois, que ali estava e que ouvira a voz de Deus, dizia ter havido um trovão, enquanto outros diziam que um anjo lhe falou. Esse povo é muito cético, esse povo é muito incrédulo e favorece o adversário nas suas mentiras, nos seus engodos, nos seus enganos. E é interessante que por falta de conhecimento esse povo pereceu, pois em Êxodo, capítulo 19, verso 16, estava escrito que ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um barulho forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. E aí, no Êxodo 20, verso 18, há o registro: todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, e o som do chofar, a trombeta, e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. E nesse episódio, Deus abre os céus e fala audivelmente para que todos ouvissem. Porém, esse povo, tão amante de si mesmo, tão desejoso de apenas procurar satisfazer suas próprias vontades, em questão de dias, se esqueceu que quem vos falara com voz de trovão audível fora o Deus Todo-Poderoso. E também, esse povo que estava diante de Jesus e ouviu a voz de Deus, pela segunda vez, porque na primeira vez Deus abriu os céus e falou diante deles e diante de Jesus e de João Batista, dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ouviam todos, ouçam a ele, todos.
Pela segunda vez, Deus quebra o protocolo e fala com esse povo. E eles, se tivessem registrado no coração Jó 37, do verso 2 ao 5, eles lembrariam que está escrito com atenção: inclinai teu ouvido a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte de sua boca. Eles não tinham isso registrado no coração, que era para todos se inclinar e ouvir e compreender que quando Deus fala, ele troveja, ele estronda, porque da sua voz sai trovejamento e estrondo. Se eles fossem um bom leitor da Bíblia e um bom registrador dela, se lembraria também de Jó 40, verso 9, onde Deus deixa bem claro que ele tem um braço tão forte, Jesus, quanto o de Deus. E tua voz pode trovejar como a dele. Jesus tem um braço tão forte quanto o de Deus e pode trovejar como Deus. Em outras palavras, o Cristo teria um braço tão forte quanto o de Deus e a sua voz seria tão trovejante como a dele. Porém, eu quero vos dizer que a falta de fé e de conhecimento trouxe para eles perdição eterna. Ricardo Luiz. Livro de Isaías, capítulo 43, verso 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios passares, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque a chama não arderá em ti. O profeta Isaías fala a respeito de Jacó e Israel. Jacó é a nação política de Benjamim Netanyahu, a quem o Senhor criou por meio do neto de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó, quem o Senhor criou como nação, criou a partir de Jacó. É também a parte da promessa feita a Abraão, descendência numerosa como a areia do mar. Israel, a quem o Senhor formou, é a igreja, é eu e você. Fomos formados dessa Israel política. A igreja foi formada dessa Israel política. Nós somos a Israel espiritual. Estamos relacionados à parte da promessa que diz: descendência numerosa, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Deus vem cumprindo suas profecias diante dos nossos olhos. A igreja, eu e você, é iminente, eminentemente gentílica. Foi agregada a Israel política pelo sangue de Jesus. Mas não conhecia o Deus de Jacó, o Deus da Israel política, a qual devemos estar orando e pedindo proteção a Israel política.
o Senhor deixa uma palavra maravilhosa nesses 2 versículos. Tanto a Israel política, a Israel nação, quanto a Israel espiritual, a igreja do Senhor. Não temas, eu te remi. Remissão é pagamento de dívida. O Senhor pagou nossa dívida, porque Ele se pôs como nosso fiador. Chamei-te pelo teu nome. Ele nos deu um novo nome. Somos seus filhos adotivos e co-herdeiro de Jesus. Tu és meu. Pertencemos ao Senhor e Ele cuidará do que lhe pertence. Então, quando passares pelas águas, Ele estará conosco. As águas são o curso normal da vida. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até o fim. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Os rios são os afluentes, são os desvios da vida, são as coisas que se apresentam e querem desviar-nos do nosso curso. Mas o Senhor não permitirá que o servo seja envolvido nessas coisas. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. São as provas que temos que passar na área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal e completante. Mas a vitória é certa, pois em Cristo Jesus somos mais que vencedor. As provas não destroem o servo. As provas fazem com que cumpramos nosso ofício de Cristo na terra. Faz com que nós venhamos ter a nossa fé aprovada, nossa perseverança comprovada e nossa maturidade cristã mas bem postada. Lembre-se de Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente. As chamas não arderão em ti, porque o Senhor te livrará do fogo do juízo. Preste bem atenção. Estamos passando por prova de fogo, sendo submergidos pelas águas. Porém, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Quem vos fala? Ricardo Luiz. E Raíssa Collins. E Rayane Collins. Ricardo Luiz e? Rayane Collins. Ricardo Luiz e? Raíssa Collins. Em nome de Jesus.